bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Nesse vídeo, vamos falar sobre a eficiência energética das edificações, que, como vimos já nos vídeos anteriores, é a base para a gente projetar ou construir uma edificação autossuficiente em energia. Mas e por que primeiro a edificação precisa ser eficiente? Se a gente for pensar, qualquer edificação pode ser autossuficiente em energia. É só instalar um sistema de geração com capacidade de suprir toda a demanda, como, por exemplo, encher uma cobertura de painéis fotovoltaicos. Mas não é isso que a gente quer. Isso não é nada sustentável, nem ambientalmente, nem financeiramente falando. Então, primeiro a edificação precisa reduzir o seu consumo, ou seja, ter elevada eficiência, para somente depois, então, ser dimensionado a capacidade do sistema de geração renovável. E, pensando no consumo, você já se perguntou quais são os maiores consumos de energia no local onde você trabalha? E na sua residência? Quando falamos em edificações comerciais, estão incluídas diversas tipologias, como escritórios, mercados, lojas, hospedagens, academia e vários outros, o que dificulta a gente determinar os certos usos finais. Mas, via de regra, os maiores consumos são o ar-condicionado e a iluminação. Já nas edificações residenciais, os maiores consumidores de energia são os refrigeradores, o sistema de aquecimento de água e os televisores, seguido da iluminação e do condicionamento de ar. Por aí podemos ver que, para reduzir os consumos, temos que primeiro melhorar o desempenho e a eficiência da envoltória da edificação, para que ela exija menos uso dos sistemas de condicionamento de ar e da iluminação artificial. E só depois, então, a gente parte para os sistemas consumidores de energia, que a gente deve adquirir produtos, equipamentos eficientes. Vamos ver, então, como podemos agir para reduzir esses consumos, começando pelos aspectos bioclimáticos ou as estratégias passivas e depois as estratégias ativas, usadas se e quando necessárias. Começamos pelo clima. Antes do primeiro esboço, que vai dar início à concepção do projeto, a gente tem que conhecer as características do local para o qual está se projetando. A temperatura, a umidade, radiação solar, direção dos ventos predominantes, precipitação, a orientação da edificação no terreno e as condições de entorno. Projetar para Curitiba é a mesma coisa que projetar para Manaus? Um projeto para Urupema, uma das cidades mais frias do Brasil, será o mesmo que para Cuiabá, uma das capitais mais quentes do país? Não deveria ser. Mas a gente vê muito por aí exemplos de conjuntos habitacionais e de edificações comerciais muito semelhantes, independente da região brasileira onde está implantado. O Brasil é dividido em 8 zonas bioclimáticas e cada uma delas apresenta as estratégias que devem ser priorizadas para melhorar o conforto térmico dos usuários. Por exemplo, na zona 8, que é a mais quente, e onde na maior parte do ano a gente sofre com desconforto por calor, deve-se priorizar as estratégias de ventilação natural, ventilação cruzada e sombreamento. Já na zona 1, a mais fria, onde a maior parte do ano o desconforto é por frio, as estratégias a serem adotadas na edificação são o aquecimento solar passivo e a inércia térmica para aquecimento. Após a análise climática, devemos ficar atentos para as decisões de projeto relacionadas à forma da edificação, à setorização dos ambientes internos, à localização, tamanho e tipo das aberturas e os materiais das vedações e cobertura, porque tudo isso vai influenciar no desempenho e na eficiência energética da envoltória da edificação. A forma da edificação vai definir a quantidade e tamanho de superfícies expostas. Em edificações residenciais unifamiliares, por exemplo, temos maior ganho de calor pela cobertura do que em edificações multifamiliares, que nessas o ganho maior é pelas fachadas. O fator de forma,
que é a relação entre a área e o volume de uma edificação comercial, tende a ser maior em edificações mais baixas do que em edificações com mais pavimentos. O tamanho, a localização e o tipo das aberturas vão influenciar na iluminação e na ventilação natural, que serão mais ou menos eficientes, além de determinar a quantidade de área transparente mais ou menos exposta a receber radiação solar. A existência de sombreamento na forma de persianas externas, beirais, brises, cobogós ou da própria vegetação influenciam e muito na eficiência da edificação. A setorização dos ambientes também vai influenciar na quantidade e na qualidade da iluminação e ventilação natural, e na quantidade de superfícies expostas para o exterior em cada ambiente. Em relação aos materiais das vedações e cobertura, precisamos conhecer as suas propriedades térmicas, suas capacidades de transmitir, armazenar e ou absorver o calor. Além do tipo do material, a cor e o acabamento da superfície, se for liso ou rugoso, brilhante ou opaco, também influenciam. Para os vidros, também a gente deve observar suas propriedades térmicas e luminosas, para não correr o risco de melhorar um aspecto e prejudicar o outro. Prestando atenção nesses requisitos, conseguimos passivamente minimizar o consumo das edificações. Mas mesmo assim, será necessário complementar com alguns sistemas que consomem energia, como iluminação artificial, sistemas de aquecimento de água, condicionamento artificial de ar e outros equipamentos. A atenção deve se voltar, então, para a especificação desses sistemas, sempre focando em sistemas eficientes. Para os sistemas de iluminação, deve-se propor um projeto luminotécnico adequado em relação ao tipo, quantidade e disposição das lâmpadas e luminárias, respeitando os limites de densidade de potência de iluminação para a classe A e integrando a iluminação artificial com a iluminação natural. Para o sistema de aquecimento de água, a maior eficiência é obtida em sistemas que consomem menos energia para aquecer o volume de água a ser consumido e para compensar as perdas térmicas do sistema de distribuição e de armazenamento, e que também apresentam maior rendimento do equipamento. Deve-se priorizar as opções que consomem menos energia, como aquecimento solar, por bomba de calor e aquecimento a gás. Para o sistema de condicionamento de ar, deve-se especificar os sistemas que apresentam maior coeficiente de eficiência energética, com base no COP, ou, para modelos mais novos ou com tecnologia inverter, com base no IDRS ou CSPF, obtidos nas tabelas de eficiência energética do Inmetro. Os aparelhos mais eficientes são os classe A e que apresentam selo Procel. Para outros equipamentos elétricos existentes na edificação, e também para os citados acima, a gente deve sempre buscar as opções mais eficientes à disposição no mercado, ou seja, que tenham a classificação A nas tabelas de eficiência energética do Inmetro ou selo Procel. Para fazer uma gestão otimizada dos equipamentos, dos sistemas e a integração entre as estratégias naturais e artificiais, os sistemas de automação podem ser muito úteis, trazendo bons ganhos em eficiência. Os equipamentos economizadores de água também devem receber atenção para reduzir o consumo de água da edificação e, indiretamente, reduzir também o consumo de energia. Uma ferramenta muito interessante e que resume as estratégias apresentadas nesse vídeo é o Projeti, onde podemos obter informações e exemplos sobre os dados climáticos, estratégias bioclimáticas, componentes construtivos e equipamentos. Basta digitar a cidade para a qual a gente está projetando e obter as informações. Esse site foi usado como referência para a elaboração desses slides, os slides desse vídeo. Por fim, a gente deve sempre lembrar que projetamos para pessoas morarem, trabalhar, se divertir, exercerem suas funções nas edificações. Sempre que possível, então, deve-se conhecer ao máximo as características dos usuários
como perfil familiar, horários de ocupação, número de ocupantes, funções exercidas no ambiente, entre outros. O comportamento do usuário é uma variável que a gente não tem muito controle, mas que vai definir o consumo na fase de uso e operação da edificação. Mesmo em uma edificação super eficiente, se o usuário for displicente ou não for consciente das suas atitudes, o consumo pode ser maior do que o previsto e até maior do que em uma edificação não tão eficiente, mas operada por usuários conscientes. Se ao conceber um projeto, você tiver como base as premissas apresentadas, temos um bom indicativo de que o projeto será eficiente. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a etiquetagem de eficiência energética nas edificações, que vai determinar a classificação de eficiência do seu projeto ou da edificação construída. Te vejo lá!